pessoal, boa noite a todos. Escolhi um texto, na verdade, aqui para a gente comentar, que ele é há um tempo atrás a gente já tinha feito uma conversa, né, com o Bob sobre porque a gente não prega expositivamente, a gente faz a nossa filosofia, faz um aporte com o texto bíblico. Pena que o Bob não está aqui. Então eu vou falar um pouco agora de teologia relacional, aqui no contexto de Marcos capítulo 10, que na verdade é um texto muito denso, muito rico para a nossa prática cristã como um todo. Então esse aqui é um dos únicos trechos que está presente em todos os evangelhos que chamam de sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, momento da heresia, que para mim é a revelação final e máxima de toda a plenitude de Jesus Cristo e da vontade de Deus. Exato. Que para mim a revelação final e máxima está fora desses evangelhos ditos sinóticos. Até falam, tem uma, enfim, eu não sei se é da catequese, eu não sei de onde vem essa cultura de dizendo que os novos convertidos deveriam ler o evangelho de João porque era o evangelho, digamos, mais simples. Eu não sei da onde inventaram isso. O cara começa, no princípio era o Logos, o verbo da vida, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Só aí, meu amigo, sério, dá 5 volumes de um tratado teológico. Eu não sei de onde que falam que o evangelho de João é mais simples. Mas eu escolhi o trecho do evangelho de Marcos, porque Marcos ele é bem objetivo. Ele começa falando assim, deixa eu achar aqui na minha Bíblia de Almeida, né, porque eu sou dos cascudos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Então, e ele é bem sucinto e bem prático no Evangelho. Então, se alguém me perguntar, me converti hoje, o que eu leio? Eu ia falar, leia o Evangelho de Marcos. Enfim, essa passagem aqui é uma passagem que ela é inteira relacional, o capítulo de Marcos 10, quem tiver a oportunidade de ler. A gente não vai ler todo o capítulo dele hoje, até porque eu escolhi trabalhar de uma maneira mais expositiva, versículo a versículo, trecho a trecho. Mas Jesus está pregando no Jordão, daí faz uma pergunta para ele acerca do divórcio, ele fala do divórcio, ele abençoa as crianças, os caras repreendem as crianças, ele continua abençoando as crianças. Vem o jovem rico, ele fala com o jovem rico, daí ele fala dos perigos das riquezas, e daí, enfim, ele termina lá curando o cego em Jericó. É uma passagem inteira que mostra o Jesus Cristo relacional. Então, por isso que eu estou falando que essa é uma passagem que fala da teologia relacional. Faz muito tempo que eu não faço mais pregação de exposição bíblica, eu acho que no armazém eu nunca fiz. Mas vamos lá. Esse é um dos motivos pessoais pelo qual eu acredito na teologia da missão integral, é quando eu leio algumas passagens como essa que você está aqui em Marcos 10. Então vou ler aqui do versículo 13 até o versículo 26. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam as crianças, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Falei bom, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou-o e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Só até aqui. Então, começando essa questão, eu acho muito interessante quando os pequeninos vêm até ele e os discípulos repreendem, né? Quando uma das outras passagens em que a palavra pequeninos, esse termo aparece, se refere lá a Mateus 25, onde os pequeninos são aqueles a quem Jesus falou. Vamos ler. Em Mateus 25, versículo 45, diz assim: aí ele está repreendendo aqueles que ele deixou, os cabritos e as ovelhas. Ele fez no grande julgamento. Ele diz assim: então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então eu vejo uma relação clara nessa passagem de Marcos 10 dos pequeninos com os pequeninos a que Jesus se referia no grande julgamento. Enfim, então esses mais pequeninos, segundo o próprio texto lá de Mateus, ele diz aqui, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando vimos forasteiro te hospedamos, ou quando te vimos nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? E o rei respondendo dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizerdes. Então os pequeninos aqui eu consigo relacionar claramente com os famintos, com os sedentos, com os estrangeiros, com os desabrigados, com os nus, com os enfermos e os encarcerados. E, poxa, como eu me identifico, né, com os discípulos de Jesus Cristo quando eles impedem essas pessoas, esses pequeninos, de vir até Jesus. E Jesus fala, Jesus se irrita, claramente o texto fala que Jesus se irrita e fala: não os molestem. Quantas vezes nós, na nossa prática eclesiástica, na nossa prática cristã, tem impedido alguns pequeninos de se achegarem ao Mestre? Continuando lá no versículo 15, ele diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu já vi muitas exegeses desse texto, do sentido comum de como uma criança se relaciona. Uma criança não guarda rancor, uma criança ela esquece, ela perdoa com facilidade, uma criança ela prefere brincar do que brigar, enfim.
Mas agora eu vou dar outra questão. Uma criança, né, ela não é assim um livro em branco, mas ela é uma esponjinha. Ela aprende muito fácil. Então, além do que desses atributos de pureza, de inocência, de facilidade em perdoar, a criança ela também vai ser ensinável, se é que existe esse termo. Ela é ensinável, ela é capaz de aprender muito facilmente. E o Senhor, ele é claro, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino. Então, o reino, portanto, é daqueles que são puros em seus relacionamentos e estão dispostos a aprender com singeleza de coração. E Jesus abençoou. Já no próximo versículo, versículos 17 e 18, aí já não é mais uma criança que se achega a Jesus, é um jovem. E a Bíblia faz questão de dizer que ele é rico. Ele diz lá: e pondo-se Jesus a seu caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, já não era um jovem, e já chegou querendo fazer uma moral com Jesus. Bom mestre, já. Bom mestre. Jesus falou: calma, filhão. Que bom que, cara, segura um pouquinho a bolachinha. Que farei para herdar a vida eterna? Na boa, gente, agora sinceramente, como um bom cristão, eu sempre quis que alguém me perguntasse isso. Cara, como que eu vou fazer para ser salvo? Né? Quem de nós não quer que uma pessoa chegue pra gente e pergunte: o que eu posso fazer para ser salvo? Era um evangelismo pronto. Então Jesus falou: você tem que se arrepender dos seus pecados, invocar o nome do Senhor, ser batizado, fazer parte de alguma igreja, se envolver em algum ministério, desenvolver a sua salvação. Foi isso que Jesus falou, né? Não, de jeito nenhum. Ele não falou que precisava crer nele como Deus, ele não falou que precisava abandonar suas práticas, não falou que precisava ser batizado, não falou que precisava ir a culto, não falou nada. Ele não falou até, repete essa oração aqui comigo: Jesus, abandono meus pecados, te aceito como meu Senhor. Não falou nada disso. No versículo 19, ele simplesmente recomendou ao jovem seguir os mandamentos. Então ele falou: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. É legal que aqui Jesus estava se referindo à lei de Moisés, as 2 tábuas da lei, composta de 10 mandamentos. Aquela novela da Record, aquele livro, enfim. Exato. Aquela novela que virou um livro, chamado Os 10 Mandamentos. Virou 10 coisas. Exato. Então, só que esses 10 mandamentos, Jesus não citou todos os 10 mandamentos. Ele falou: sabes os mandamentos, citou alguns. Só que Jesus era Jesus, né, cara? Em sua extrema sabedoria, ele escolheu os mandamentos que se tratavam de algo relacional. Os mandamentos, há uma discordância muito grande com relação ao quais são os 10 mandamentos, né? A cultura protestante diz que são alguns, os luteranos dizem que são outros, os católicos dizem que são outros, mas enfim, fato é que os teólogos concordam que existem mandamentos com relação a Deus, como por exemplo, ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e mandamentos com relação ao próximo, mandamentos relacionais. E Jesus, curiosamente, propositalmente, não citou nenhum desses mandamentos com relação a Deus. Ele falou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, e etc. Ou seja, nenhum mandamento, novamente, foi dado com relação a Deus. Inclusive nem com relação à crença, nem com relação ao amor a Deus. Então no versículo 21 e 22 ele continua. No versículo 20, aliás, perdão. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, estava tudo bem, né? Então se mestre mandou e tem observado, está tudo ótimo.
De maneira nenhuma. Daí ele continuou falando. Vou ler aqui no versículo 21. Eu gosto da Bíblia de Almeida porque ela coloca as palavras de uma maneira que me agrada. Por exemplo, e Jesus, vírgula, fitando, vírgula, amou-o e disse. Ou seja, Jesus, antes de dizer, ele sentiu amor, ele disse com base no amor. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Tesouro no céu. Aí já começa uma questão. Eu sempre me perguntei do que se tratava o tesouro no céu. Eu sempre também me bati com a literalidade disso aqui, desse texto. Pensando, poxa, então eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Eu já vi pastor afirmando, aliás, eu só vi pastor afirmando que não. Fala, não é bem assim, porque tesouro no céu é outra coisa. Juntar tesouro no céu é o mais importante, ou seja, você não se prender ao que está aqui na terra, é para você juntar caráter, é para você cultivar suas amizades, para você juntar amor. Mas não é o que eu enxergo aqui. Ele não fala de um tipo de tesouros do céu. Ele fala tesouros no céu. É o lugar onde se encontram esses tesouros. É lógico, eu nunca discordei de que bom caráter, bondade, misericórdia, compaixão, empatia, zelo sejam piores do que ter dinheiro. Eu acho que é melhor ter tudo isso do que ter dinheiro. Mas contextualizando, né, a palavra dentro desse capítulo, Jesus ele não está falando de dois tipos de tesouro, de um tesouro material e de um tesouro espiritual. Ele está simplesmente falando de tesouro mesmo, de dinheiro. Só que ele está especificando o local onde o jovem deveria investir esse tesouro. Então é a lógica do reino, dar aos pobres, compartilhar. Essa era a mensagem do consultor de investimentos, Jesus Cristo. E eu também achei muito interessante porque o jovem saiu dali contrariado com esta palavra e se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu nunca me liguei muito também, além do sentido literal, dessa advertência de Jesus. Me relacionavam isso, né, enfim, escolas bíblicas e tal, inclusive a questão da idolatria, de que o dinheiro ele não se torna um ídolo em nós. Eles não estavam errados, mas essa questão do jovem ter saído triste porque era dono de muitas propriedades, ela é real, ela é nua e é crua, porque é muito difícil para um rico assumir essa lógica, ele entender, ele processar, ele praticar a lógica do reino de Deus, que é da partilha, que é do se doar. Isso é fácil. Por exemplo, tem uma pessoa na minha família que ela, enfim, está tentando mudar de vida. Ela vivia uma vida defraudando pessoas, enfim, vivia uma vida luxuosa, só que aplicando golpe. E como isso é difícil, como eu tenho acompanhado, ver que agora trabalhando ali 6 horas por dia, ganhando R$1.500 por mês, mais vale transporte, como é difícil para ela entender essa nova lógica, de que ela não pode ter tudo o que ela quer no momento que ela quer. Eu me lembro que eu assisti no Fantástico há uns anos atrás, ou alguns meses atrás, enfim. Se eu não me engano, era a ex-esposa do Collor, e ela disse que ganhava uma pensão de R$15 mil por mês e que ela sofria muito com aqueles R$15 mil por mês que ela ganhava. E daí tipo a galera, meu Deus, R$15 mil por mês, ela tá reclamando, como assim? Vai trabalhar para ver o que é um salário mínimo. Só que a gente tem que parar nesse momento e colocar os óculos daquela pessoa, calçar as sandálias daquela pessoa. Pessoa que estava acostumada a viver um padrão, eu não sei de quantos mil, de quantos milhões por mês, de ter o que ela queria, para assumir um estilo de vida em que você ganha uma pensão de R$15 mil por mês, esse padrão de vida, isso é pouco.
Isso é muito... Por isso é que eu acredito na literalidade desse ensinamento de Jesus Cristo. Como é difícil alguém entrar no reino dos céus. Alguém que tem muito entrar no reino dos céus. Alguém entender o sentido da partilha. Alguém entender a lógica de dar para ganhar, de ser o menor para ser o maior, de servir para ser servido. Enfim, eu acredito sim que é uma citação literal àqueles que têm muito. E outra coisa que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus fala assim: então vá dar aos pobres e depois vem e me segue. Ou seja, Jesus ele não joga a culpa para o jovem rico por ele ter muito, mas ele joga para ele, falou: então vem e me segue. É aquilo que ele já tinha dito com outras palavras em momentos anteriores. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, vem e me segue. Anda comigo que eu vou te mostrar qual é o caminho. Eu vou te mostrar qual é o caminho do reino de Deus. Eu vou te ensinar a lógica da partilha. Então Jesus ele é claro e literal nesse texto. A gente tenta dar a nossa arrumadinha, mas eu acredito que ele seja de fato literal e aplicável ao nosso dia a dia. Outro ponto interessante é que eu acredito que toda teologia, ou pelo menos toda boa teologia, ela tenha que nos obrigar a nos mover, ou nos fazer, ou pelo menos refletir, a nos mover do ponto A ao ponto B. Se ela nos fica fazendo girar em torno do próprio eixo no ponto A, não serve de nada. 2000 anos de cristianismo, 500 anos de reforma protestante, e os caras ainda não decidiram se jogam água na pessoa, se jogam a pessoa na água para batizar. Esse é o tipo de coisa que me revolta, que me deixa puto. Os caras ainda falam se a eleição divina aconteceu para todos e você pode perder, ou se Deus só escolheu alguns e vão ser salvos para sempre, mesmo que se desviem do caminho em algum momento da sua vida. Nesse momento, eu acho impraticável o cristianismo, eu acho impraticável a teologia, eu acho inútil a teologia. Enfim, então o texto continua, vou ler aqui a partir do versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas. E os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? E é essa pergunta que Jesus faz para a gente. Então quem pode ser salvo? Eu particularmente acredito que muito além da salvação futura, da salvação para a eternidade, de uma ressurreição ou qualquer coisa do gênero, a salvação ela é para hoje. Como a salvação ela é eterna, ela funciona tanto para o futuro, quanto para o passado, quanto para hoje. Mas no futuro e no passado nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer hoje. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos reconhecidos por ela. A nossa salvação tem reconhecimento pelas nossas obras. É fácil a gente ver isso porque o número de cristãos, de evangélicos, de protestantes, de wherever, o nome que quiser dar, no Brasil só tem crescido. E em contrapartida o país só tem declinado, no ponto de vista moral, no ponto de vista do amor cristão. Não se vê o amor cristão na sociedade, por mais que tenha crente. Lógico, essa é uma outra discussão, aí vamos falar de teologia ruim, de doutrinas de uma igreja que foi conquistada e não foi ensinada. A gente pode ter vários temas. No entanto, fato é que um monte de crente entrando no mercado e o mercado só piora. Essa é a verdade. Algo que era para restaurar a dignidade das pessoas, era para aproximar os seres humanos à imagem e semelhança de Cristo, só está distanciando mais as pessoas.
Então, quem pode ser salvo? Eu termino aqui a exposição, só que eu queria deixar algumas perguntinhas, lógico que para vocês fazerem as considerações que vocês quiserem, mas sobre o que eu expus agora, para a gente se guiar um pouquinho. Sobre os pequeninos. Se a gente for levar em consideração o modo de agir das crianças, o que teríamos enquanto igreja? Se todos nós agíssemos enquanto crianças, que tipo de igreja nós seríamos? Então, e por que desses pequeninos é o reino dos céus? Agora de uma maneira geral. Sobre o jovem, por que Jesus não evangelizou aquele jovem que veio até ele? O que significa a tristeza que levou o jovem a retirar-se? E aqui a última pergunta que eu acabei de citar: como nós podemos contribuir com o debate dos discípulos? Então, quem pode ser salvo? Encerro por aqui. Passo para vocês. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. 'Cause ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Oh, anytime she goes away. Anytime she goes